chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Senhor maravilhoso. A Escritura diz que o Senhor, Glória a Deus. Ele vai reconciliar consigo todas as coisas. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Imagina, irmãos, nós já estudamos isso com os irmãos. Não sei se os irmãos estão sempre lembrando. Foi necessário Jesus morrer e entrar no santuário. Um lugar onde Maria não entrou, nem Pedro entrou, nem João entrou, ninguém entrou. É o Santo do Santo. O Papa disse que Jesus está ao lado do Pai, rogando por nós, e Maria junto. Enquanto as trevas crescem, as promessas de Deus permanecem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode o mundo cair, as montanhas serem lançadas no meio dos mares, os terremotos abalarem as terras, a terra tremer, os ventos soprarem, mas há um rio, existe um rio, o rio de águas vivas, cuja corrente, cuja força, cuja atividade alegra a cidade de Deus. E qual é a cidade predileta, preferida de Deus? Nós. É a igreja amada. Glória a Deus. Há um rio cuja corrente alegra a cidade. Rio parado não é rio, vocês sabem disso. É lagoa, é lago, são águas mortas. Rios de água viva são águas correntes, sempre correntes, limpas, comparado ao poder fluente do Espírito Santo de Deus. Amém. Mas enquanto o mundo se desvanece, enquanto os povos criam ideias e inventam muitas coisas para sua própria destruição, a palavra de Deus está intacta. Glória a Deus. Amém. Intacta. A palavra de Deus continua intacta. Aleluia, Senhor. Porque o Senhor disse através do profeta Jeremias: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O que é que ele disse mesmo, irmão, no capítulo 1? Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus mostrou a Jeremias uma visão e perguntou: o que é que vês? Versículo 11 e 12. Glória a Deus. Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Salmo 23, versículo ali 3 para 4 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Que vara que Jeremias viu? A palavra de Deus ali, ó. Ele viu uma vara, certamente. Ele não viu vara seca, ele viu uma vara de amendoeira, uma vara com amêndoas, com folha verde, produzindo no tempo certo. Glória a Deus. Aleluia. Então, é a palavra que ele viu, foi a palavra. O Senhor mesmo falou: viste bem, porque eu velo, eu cuido da minha palavra, e ninguém poderá impedir Glória a Deus. o que o Senhor prometeu. Amém. Está determinado. Porque está determinado. Ninguém pode mudar. Pode o mundo todo fazer orações. O pecado subiu diante de Deus e tem uma promessa desastrosa: castigo sobre aqueles que muitos anos viraram as costas e adoraram ao Senhor corriqueiramente. Agora estão gemendo, agora estão chorando, agora é tarde. Alguns ainda vão crescer, desenvolver, vão novamente reconstruir suas vidas.
o que perderam, mas se continuarem no mesmo estilo antigo de vida, sem adorar ao Senhor em espírito e verdade, ainda vão experimentar algo pior que está por vir. Aleluia, glória a Deus. Não adianta botar o povo a orar. A oração é uma parte da promessa. A oração é uma parte da promessa. Ele diz: e se o meu povo se humilhar, orar, uma parte da promessa, buscar a minha face e se converter. Antes de se converter, o homem tem que se humilhar, tem que buscar e tem que orar. Não adianta só orar, não adianta só jejuar, tem que mudar, tem que se converter. Até nós aqui não adianta termos sabedoria dos conhecimentos, dos versículos que estudamos, daquilo que Deus tem dado para nós grandiosamente na congregação, se nós não colocarmos em prática no nosso viver e ficarmos encostados no conhecimento e achando que Deus, como abençoa a igreja com a palavra, eu faço parte então dessa bênção e estou de mãos vazias ou atadas. Nós temos que nos converter de verdade. A conversão honra ao Pai. A conversão, a transformação honra a Jesus. Aleluia, Senhor. Ele não quer árvore que não produza. Todo aquele que vem a Ele produz, o Pai limpo e vai permanecer para dar mais fruto. Amém. Ele quer esse tipo, porque é promessa. Ele fez uma promessa. Eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar. Eu vou ouvir, eu vou perdoar e vou sarar. Promessa, Deus cumpre a promessa. Aleluia, Senhor. Esta palavra de 2 Crônica que eu cito muito é para despertar. Deus, Ele fez uma promessa a Salomão. E uma das promessas foi esta: depois de uma comprida e bonita oração pelo Espírito, Deus lhe deu esta resposta. Aleluia. Porém, Salomão mais tarde quebrantou a promessa, então não pôde ser cumprida em sua vida, mas a promessa continua de pé sobre todo aquele que crê. Deus fez também promessas a Davi, mas Davi aguardou no Senhor, e as promessas do Senhor foram sobre ele, Amém. em toda a sua Glória a vida. Deus. Amém. Porque aquele que o prometeu é fiel. Fiel para cumprir. Ele é fiel. Glória a Deus. Ele fez promessas a vários servos do Senhor, como por exemplo, o Senhor também fez promessa, eu botei aqui, não é? A Noé. Lembra da promessa feita a Noé? Qual foi a promessa? Que não ia acabar mais o mundo com rato. Que não ia destruir mais a terra com água. E colocou E isso ele falou destruir totalmente, como naquela ocasião. No entanto, grandes enchentes têm invadido a cidade, mas não é uma destruição do mundo, é só local. A promessa ficou de pé. A promessa que ele fez a Noé, ele não estabeleceu uma condição. Simplesmente ele fez uma promessa. Entenderam ou não? Amém. Ou seja, Deus, quando falou com Noé que não destruiria mais a terra com água, ele não estabeleceu uma condição. Olha, se você e sua descendência permanecer, eu não vou destruir mais a terra com água. Não, ele não estabeleceu uma condição. Para Davi ele estabeleceu uma condição. Para Salomão ele estabeleceu uma condição. Para Sansão ele estabeleceu uma condição. Mas para Noé não. Porque não era somente para a vida de Noé e seu descendente, é para toda a terra. Porque ele não queria mais destruir a terra com água. Mas no dia do juízo a terra será destruída com fogo. Assim está escrito. Pedro relata sobre isso e João viu acontecer isso no Apocalipse. Deus, ele cumpre as promessas. Ele é fiel mesmo. Ele até nos ajuda a permanecer confiando nele para recebermos as promessas. Mas quando insistimos em nossos próprios propósitos, fugindo do esperar corretamente, com paciência, então as promessas que ele fez, ou a promessa que ele fez aos irmãos, a você, pode ser que você não receba. Não porque ele foi infiel, é porque nós que fomos infiéis, ou que
não suportamos o tempo de espera. Porque quando ele diz pela boca dos apóstolos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, né? Que a seu tempo ele vos exaltará. Há uma promessa aí. Há uma promessa. Para eu ser exaltado diante de situações, diante dos meus inimigos, diante de familiares que vivem nos perturbando, humilhando, eu tenho que seguir, porque tem uma condição. Aí a promessa da exaltação é estabelecida uma condição. Qual é a condição? Se humilhar debaixo da mão. Humilhar-vos debaixo da mão de Deus. Ser humilhado não é se humilhar, porque às vezes você é humilhado, mas você não se humilha. Você é envergonhado, é humilhado, você fica exaltado, fica com uma raiva e você não se humilha. Então, se humilhar é você a si mesmo aplicar a humildade no seu viver. Esta humildade não está na aparência. Já disse para vocês, não é esse tipo de humildade que faz Deus te exaltar. É aquela que quando você é perseguido, alguém escarnece, alguém zomba, então você vai para os pés do Senhor, você vai dobrar o seu ego. Isso é se humilhar. Se humilhar perante o ensinamento. Se você é exortado na igreja, a palavra veio, é contra o teu querer, contra as tuas ações erradas, e você aceita a palavra, você está se humilhando. Glória, sujeitando. E quando chega um tempo determinado, Deus te exalta. Amém. Porque Ele promete e Ele cumpre. É o assunto de hoje. As promessas de Deus. As promessas do Senhor. Então a palavra do Senhor nos ensina. Davi sabia que havia promessa de ser exaltado. Então ele disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Irmã Rita gosta muito desse verso, você já sabe já até de cor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, primeiramente se inclinou para mim, ouviu meu clamor e tirou-me um charco de lodo. Davi então relata em momentos difíceis que as promessas de Deus se cumpriram na sua vida, mas teve uma condição: ele esperou, ele aguardou, não é? Esperou com paciência no Senhor. Já expliquei isso, né? Ele não esperou, não é? Impaciente, fazendo coisa errada. Ele esperou com paciência, fazendo o que agradava ao Senhor. Mesmo que ele achava, ele sentia na sua alma que ele estava no meio de um charco de lodo. Situações da sua vida que o sujou, não é? Mas ele sabia que a qualquer momento Deus iria levantá-lo. Isso é bom, né? Essa confiança, né? Como Deus irá cumprir a promessa se os irmãos desfalecerem, se os irmãos esmorecerem, se os irmãos perderem o vigor, perderem a força de caminhar e dizer: eu já esperei tanto tempo, e falar: eu acho que o Senhor não quer mais fazer nada na minha vida. Mas Deus prova a nossa fé, Ele prova-nos na paciência. E nós temos que aprender com Ele a ser longânimo em fé, longânimo em esperar, né? Aguardar crendo. Glória a Deus. Jó também, ele cria que Deus iria restaurá-lo mesmo depois da morte. Amém. Enquanto isso, ele manteve-se em obediência. Promessa é para obediente. Promessa é para quem está na atividade com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que poderoso é Deus para nos dar muito mais abundantemente, além do que pedimos ou do que imaginamos. Aleluia. As promessas do Senhor não falham. Os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, nós que deixamos casa, esposa, filho, que receberemos? Então Jesus, como tinha escolhido aqueles homens para o trabalho, para o evangelismo em Jerusalém, primeiramente, ele disse: vós que por amor a mim deixaste casa, filho, mulher, glória a Deus, recebereis 100 vezes mais neste século. E no futuro, a vida eterna. A vida eterna.
Amém. Mais do que vencedores. Jesus lhe fez esta promessa, que eles seriam abençoados aqui 100 vezes tanto. Falou isso para eles ficarem despreocupados, porque eles tinham chamado para tratar das coisas de Deus. Quando Deus nos chama para tratar das suas coisas, esperemos com paciência e confiança. Não devemos ficar inventando modo de sair do plano, para que a promessa se cumpra. Tem pessoas que pensam que Deus é fiel quando nós deixamos de esperar nele e fazemos coisas desagradáveis ou não estamos no seu caminho. Então a promessa de Deus se cumprirá sobre a pessoa. Não, vai cumprir outra promessa. Se vós me obedecerdes, andar nos meus caminhos, ouvir os meus estatutos, cumprir as minhas palavras que eu vos tenho ordenado, então abençoarei a vossa sementeira, abençoarei os vossos filhos, benditos sereis ao sair, benditos sereis ao entrar, abençoarei a vossa plantação, repreenderei o devorador, vós emprestareis e não tomareis emprestado, vos colocarei por cabeça e não por cauda. Promessa, hein? Promessa. Ele foi falando: mas se não derdes ouvido à minha voz, se não quiserdes os meus preceitos, se enfadardes de mim e virar as costas rebelde para mim, então maldito serás na cidade, maldita será a tua plantação. Aí começa a falar maldições, porque a terra é cheia de maldições. Os demônios estão aí. Uma pessoa que é inteligente, ele sabe que está num campo minado de capetas. Como você vai se livrar? Me diz. Obediência. Tem isso. A promessa, irmãos. Se eu tentar me colocar debaixo da proteção divina da promessa, debaixo da obediência, eu estarei protegido pelo Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma das leis que Deus estabeleceu para os filhos e para as crianças: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e te vá bem. Promessa com uma condição: o filho que quer ter uma vida mais longa e abençoada, honra o pai e a sua mãe. Honra na obediência, no amor, no temor, para que prolongue os seus dias e te vá bem. Eu, quando ainda morava com meus pais, irmão, os meus problemas que aconteciam na rua, eu não contava nada com meus pais, não trazia nenhum problema dentro de casa. Nunca pedi aos meus pais uma ajuda para resolver os meus problemas, porque eu sabia que o culpado era eu. Os casos eram poucos, mas os poucos que tinham, eu não trazia. Ia por causa da minha mãe: mãe, eu quero te contar uma coisa, mãe. Eu tenho nada disso, irmãos. Eu passava um aperto, mas eu não queria trazer problema para os meus pais, porque o culpado era eu. Então eu procurei fazer de tudo para não aborrecer meu pai e minha mãe. Eu tenho visto que meus dias têm se prolongado e que tem me ido bem. A minha trajetória, a minha vida tem ido bem. Eu sou abençoado pelo Senhor. Pode vocês acreditar ou não, eu sou muito abençoado. Deus me dá orientações para os irmãos. Amém. Glória a Jesus. Hoje eu estava zerado de entendimento, de compreensão. Hoje eu estava zero. Eu não sei o que eu vou falar para a igreja. Senhor, eu estou sem nada. Mas eu botei meu rosto no Pai e disse: Senhor, mas tu sabe que eu me preocupo em levar uma palavra para os meus irmãos. Glória a Deus. Algo estava na minha mente, chamava-se promessa. Então, lendo aqui, de repente o apóstolo Paulo fala das promessas de Deus, e o Espírito me enche, eu sinto aquele calor novamente. Aleluia. E falo: Senhor, se é isto mesmo, enche-me na hora do gol. E a gente percebe, sente que o Espírito está falando. Porque Deus nos exorta nessa noite a permanecer firme para que as promessas se cumpram. Mas firme é de acordo com o que a promessa diz. Respeito. Deus
sempre fez promessas. Então, irmãos, se os irmãos almejam alguma coisa que é necessário, Deus pode fazer uma promessa. Já existem promessas aqui nas Escrituras para nós sermos abençoados. Tem coisas, falando de coisas materiais, falando das coisas desta vida, lá em Gênesis está escrito: com o suor do teu rosto comerás teu pão. A promessa é essa: trabalhe que Deus vai te abençoar. Mais adiante nós vemos que essas promessas, essas bênçãos, viriam mediante a obediência, porque a terra é do Senhor. Ele não quer que a terra seja contaminada com pecado. Então, se você tem uma terra, se você tem um local de trabalho onde você colhe, e você é um mau, não é, servo, você transmite um mau comportamento, você não vai colher. A terra está sendo maldita por tua causa. Vamos lembrar de um certo homem chamado Jonas. O navio onde ele estava fugindo para Tarsis recebeu a maldição, porque a maldição sem causa não vem no livro de Provérbios. Por que o navio estava então debaixo de maldição, irmãos? Pela desobediência de Jonas. Aquele homem estava em desobediência. Os outros talvez não estavam tão gravemente em desobediência. O capitão, os marinheiros, cada um invocava os seus deuses, cada um servia os seus deuses. Eles tinham o pecado deles da idolatria, mas não era por causa da transgressão deles, era por causa da transgressão de Jonas. Então, para minha casa ser abençoada, existe uma promessa que Deus cumpre, que Ele abençoaria o meu lar, abençoaria o teu lar, abençoaria o teu trabalho, aonde você colocar a planta do teu pé, aonde você colocar a tua mão, se Ele te encontrar em obediência. Não precisa se apressar, não precisa se precipitar. Tudo que for fazer, faça tudo no temor, na obediência. Acontece um lance, de repente, fique em paz, não fique apavorado, porque Deus está no controle. Amém. Há uma promessa: Amém. estarei convosco todos os dias. Promessa. Deus tem feito muitas e grandíssimas promessas. Glória a Deus. Ele promete, porém Ele quer receber, Ele quer ser amado. E eu sei que as promessas não falham, porque Ele disse: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Se eu estiver nas mãos do Senhor, junto com um pacote de promessa, quem poderá invalidar? Quem poderá impedir? Ninguém. Vamos lembrar, Isaías 43:13, eu gosto muito. Ainda antes, muito antes que houvesse dia, que houvesse terra, né? Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Aleluia. Irmão, como é que o diabo pode impedir a obra de Deus? Isso é força de expressão errada no meio do povo evangélico. O povo evangélico está cheio de palavras erradas, que eu também aprendi, mas o Espírito Santo tem mandado eu tirar isso do meu viver. É igual o irmão que ganha uma oportunidade, vem aqui, fala pelo Espírito e diz: irmão, para não ficar nas minhas palavras, ou se eu falei alguma coisa em mim, meu irmão, me desculpe, me perdoa. Que isso? Está com dúvida? Eu jamais vou dizer isso para vocês. Eu parei disso há muitos anos, que eu sei que o Espírito está me usando, que Deus abençoe os irmãos. Eu saio da minha confiança, estou na presença do Senhor. Eu sei quem tem crido, eu falei pelo Espírito, aleluia. Porque que depois que eu senti a presença, eu vou pedir desculpa. Desculpa nada. Eu não falo bonito mesmo, isso aí eu não vou pedir desculpa, porque todo mundo sabe que eu não sou um pastor de nível superior, de estudo aí nas faculdades. Eu sou um pastor simples. Glória a Deus por Deus. Mas sei quem tem crido e sei a palavra que Ele tem me colocado. Ela tem poder. Ela pode ser pequena, mas ela tem poder. Tem gente que está falando uma palavra, um carvão desse tamanho, mas não está aceso. Eu falo palavras poucas, mas ela está acesa. Carvão aceso. Ela queima quando entra no coração. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos falando das promessas que não falham. Falha ou não falha, irmão? Não. De Deus não. A do homem falha. A de Deus não. Mas muitas vezes elas não chegam às pessoas. Parece que falham. Mas não é que elas falham. É porque nós não continuamos na posição.
Se eu abro a torneira, estou cheio de sede, meto meu copo d'água ali, a torneira está ali. Mas se eu tiro, porque eu olhei para outras coisas, não enchi o copo, porque eu tirei. Então, para receber a bênção, eu tenho que permanecer. Amém. Permanecendo na posição que Deus chama, não tem dúvida. Não tenho que duvidar. Não precisa ficar apavorado. Não precisa, irmãos, ficar assim, o inimigo vai fazer, o inimigo. É por isso que às vezes a pessoa não recebe a vitória, porque está na esperança da promessa de Deus. O inimigo levanta uma onda aqui, levanta a outra aqui, sopra um vento, e a pessoa se sente balanceado e desconfia e perde a esperança. E a promessa, ela fica retida. Ela está com um abençoador. Nós sabemos de um homem aqui que deixou um testemunho muito maravilhoso e lindo. O nome dele chama-se Abraão. Deus fez tantas promessas para ele. E ele fielmente foi seguindo e recebendo as promessas. Da terra prometida, ele sabia que não seria aqui. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Mas a Bíblia diz que ele abraçou essa promessa, vendo-a de longe. Ele não recebeu aqui, mas ele abraçou ela. Amém. E ele está esperando até hoje, após a morte. E ele vai receber. Amém. Que é a vida. Ele já está na vida eterna. Mas é aquela pátria gloriosa que nós vamos entrar todos juntos. Vamos ler alguns textos sobre o nosso irmão Abraão. Glória a Deus. O representante de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir em Hebreus 10, 23. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu já estou sentindo aqui aquela coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aquela coisa boa que o Espírito faz nós sentir. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Hebreus 10, versículo 23. Todos acharam? Amém. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Por enquanto, isso aqui, irmãos, é para nós começarmos a falar sobre Abraão. Pode sentar. Diz então, para nós reter, frear, segurar conosco, firme, aquela confissão da esperança. Irmãos, a confissão da minha esperança é a vida eterna. A princípio, esta é a confissão da minha esperança. Eu confesso que a minha esperança é a vida eterna. Amém. Eu confesso que a minha esperança é a vida eterna. Amém. Bom, aqui está sendo tratado da nossa esperança eterna, de recebermos a vida eterna e escaparmos da condenação eterna. Então aqui está nos exortando para nós segurar firme a confissão da nossa esperança. Aleluia. Glória a Deus. Porque fiel é o que prometeu. E quem prometeu a vida eterna? Todo-Poderoso nosso Deus. Aleluia. Amém. O Senhor nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Amém. Aleluia. Ou seja, esteja morto para os homens, porque ele mesmo disse lá em Lucas, porque para Deus todos vivem. Quando ele disse para Moisés lá no monte, quando as sarças ardiam e o fogo não consumia a sarça, e o Senhor ali apareceu para Moisés e disse: eu sou. Ele não disse eu era, ele usou o verbo do presente, como que os varões que já passaram da vida estivessem vivos. Então Jesus repetiu isso. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí disse Jesus: porque para Deus todos vivem. Glória a Deus. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, mas para nós morreram. Para o nosso entendimento, eles morreram, porque sendo desfeito o corpo, a pessoa morre. Isso no nosso entendimento. Mas o ser humano não morre, porque morre o corpo. A pessoa sai do corpo, porque morre e vai para a sua eterna habitação. Amém. Como disse Jesus, porque para Deus todos estão vivos. Aleluia. É tremendo isso, irmãos. Ainda quero ler para vocês então. Então, irmãos, retenham firme as promessas. Bom, eu vou falar um pouco sobre isso aqui também, referindo-se às promessas particulares. Não deixa nunca o inimigo ou alguém tirar a tua esperança de alguma promessa que Deus lhe prometeu e confirmou.
Porque o Senhor, quando Ele faz uma promessa, Ele vai confirmar. Se Deus não lhe fizer nenhuma promessa, é claro, Ele não vai te dar nenhuma confirmação. As promessas são confirmadas, são muito claras, e o nosso Deus é fiel para cumpri-la, se nós tão somente aguardarmos pacientemente na obediência, ou seja, esperar no Senhor. Esperar no Senhor, enquanto eu espero a promessa chegar, eu estou na atividade com meu Deus, eu estou no serviço do meu Deus, eu sou feliz, no serviço do meu Deus, do meu rei, né? Então, enquanto eu espero, eu estou no serviço. Eu vou dizer para vocês que muitas promessas feitas a mim nesta vida se cumpriram ao longo do tempo. Enquanto elas não aconteciam, eu continuava servindo ao Senhor, muitas vezes chorando por causa dos ataques do inimigo, muitas vezes angustiado, mas nunca desanimado, muitas vezes enfraquecido, mas nunca derrotado. Sempre caminhando, sabe, arrastando, mancando, sempre ali com o pé meio duro, mas ele estava indo. Às vezes na minha caminhada se tornava um pouco mais lento. Outras vezes eu corria bastante. Então sempre assim. E as promessas que ele fazia para mim de tempo em tempo, usando pessoas que nem me conheciam, pessoas me paravam na rua, me falavam coisas, elas têm se cumprido ao longo dos anos. Uma vez eu estava mais ou menos com 18 anos para 19, eu tive um sonho. Eu estava na casa do meu pai, no Apolo. Naquela época não tinha luz, não tinha condições, não tinha nada. Era a rua, estrada de chão, ali no Apolo 3. Um bairro logo aqui perto, chamado Apolo 3. Eu sonhava que eu via a casa do meu pai, naquela época, como era, cercada de uma cerquinha de madeira. Eram 2 terrenos plantados de laranjeira. E alguém chegava me procurando lá. E eu via o meu pai respondendo: não, Edivaldo não está aqui não. O Edivaldo agora está cuidando de uma grande igreja. Isso há muitos anos. Eu nunca fiquei contando isso para ninguém. Nunca. Eu olhei assim, eu sonhei. Coisa da minha cabeça. Mas de vez em quando me vinha aquilo na mente. E de vez em quando alguém usado na rua, né, como a mãe de um sargento fuzileiro. Pessoas de tempo em tempo, o Senhor falava sobre o nosso ministério, sem nós desejar, sem nós querer, sem nunca ter vontade. Então isso veio se cumprindo. Deus veio confirmando, porque Ele vela pela sua palavra. Não precisa ninguém ficar preocupado, é só confiar e aguardar, porque Ele cumpre a boa palavra. Se nós formos fiéis, fazemos exatamente, corrigir o que estiver errado, tirar todo o cisco, todo o lixo da nossa vida, vocês vão presenciar o fluir da bênção de Deus em nossas vidas. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Bom, então vou passar para outro texto. Hebreus 11, aqui mesmo, né? Versículo 11. Vocês acharam aí? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém. Se isso está escrito aqui, então em algum momento, até a hora dela conceber ou ter o filho, ela creu. Ela creu. Pode até ser que foi depois do nascimento do Ismael, filho da Agar. Porque Deus apareceu para Abraão e disse: não, de ti do teu lombo que virá o teu descendente. E certamente Abraão falou isso para ela. E aquilo ali, depois que Agar ficou indiferente com ela e houve aquele problema, certamente a fé dela cresceu. E está escrito aqui que ela teve por fiel aquele que lhe prometeu. A mulher já estava de idade, já era uma anciã. Abraão, um ancião. No entanto, Abraão tinha uma fé inabalável. Para não contrariar certamente a sua mulher, pelo desespero da sua mulher, né, ele então consentiu em ter um filho com a escrava, Agar, que na verdade ficou como um simbolismo.
Deus permitiu, Deus não impediu, para ficar para um significado muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Que o filho de Abraão com a escrava não herdou nada. Então significa que as pessoas que são escravas nesta vida não recebem herança da vida eterna. Mas o filho de Abraão com a legítima esposa gerou um filho que herdou tudo. Significa que através da igreja nasceu Jesus, e de Jesus todo aquele que crê vão herdar a promessa da vida eterna. Glória a Deus. É linda a história é linda, é linda, é linda, é linda. É gloriosa, é gloriosa. É uma coisa maravilhosa. Deus então prometeu a Abraão e prometeu a Sara que deles dois, ele que é poderoso, ia então suscitar ali uma criança, aleluia, sem a condição humana. E assim Deus deu essa condição, e eles aguardaram, e ela não praticou mais coisa errada, ou seja, querendo ter um filho de outra forma, mas aguardou no tempo de Deus. E no tempo determinado, lá estava aquela senhora de 90 anos, com um filhinho, com um bebezinho, com o seu filhinho no colo. Quem sabe alguém pudesse encontrar com ela que não a conhecesse? Ô senhora, é seu bisneto? Não, é meu filhinho. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas poderia alguém de fora encontrar, né? E falar isso para ela, né? Mas Deus foi poderoso porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Amém. Irmãos, quando Deus tem algo de grande importância que envolve vocês, que envolve um de vocês, e Ele faz uma promessa, irmão, Ele vai cuidar, vai ter que te corrigir, vai ter que dar uma coça para você ficar na posição, para poder a palavra dele se cumprir. Mas vai cumprir. Aleluia! Amém. Tem algo que Deus vai fazer na terra e pode te envolver. Eu tenho falado com Deus, Senhor, se fosse pelas minhas fraquezas, eu já estava fora, Senhor. É que o Senhor realmente colocou em minhas mãos muitas almas que já falamos no mundo inteiro, almas que estão aqui, outras que já conheceram, que já foram, já estão na glória. Almas que Deus colocou em nossas mãos, foram preparadas, estão na glória. Então, por causa destas almas, e uma obra que o Senhor tinha dito, que Ele já tinha escrito, já tinha estabelecido, já tinha determinado, o Senhor não permitiu nós desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. E eu só me humilho e digo, Senhor, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Sim, meu Deus. Amém. Maravilha de Deus. Se não fosse o Senhor, agora diga Israel, agora diga a igreja local, agora diga a todos que estão ouvindo, se não fosse o Senhor, há muito você teria sido destruído. Aleluia. Mas fiel é aquele que prometeu. Fiel. É bom ter uma pessoa fiel, né, irmãos? Às vezes nós temos assim desconfiança de que alguém possa não ser fiel em determinado momento nas nossas vidas com vocês, mas Deus Ele vai permanecer fiel. Vocês podem tirar esse proveito em todo o viver. Enquanto vocês forem fiéis, Ele será fiel. Mas se vocês não têm sido fiéis com Ele, com certeza você tem experimentado a distância da bênção, a distância do prover de Deus. Aleluia, Senhor. Vocês sabem que existem coisas nas nossas vidas, como alcançar algum bem que precisamos ser fiel. Precisamos desgarrar-nos do que queremos. Precisamos nos converter. Precisamos nos livrar do que queremos. Imagina, eu estou precisando de uma coisa, tenho que me livrar dela. Ou seja, ser livre do coração. Ser livre. Eu preciso de comprar o arroz para o mês que vem, porque já está acabando. Não vou ficar preocupado, porque nem só de arroz viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou temente ao Senhor. Eu só vou pensar assim, Senhor, estou sem condições. Eu apresento diante do Senhor a minha oração. Não quero ficar preocupado com isso. Quero me voltar para o Senhor. Obrigado, Pai. Por
mês já está chegando, eu não tenho condições de repor o meu arroz para dar à minha família. Mas eu entrego nas suas mãos. Amém. Eu não quero nem pensar Glória a nisso, Deus. Senhor. Tira isso da minha mente e do meu coração. E continua remando. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Isso aí é para quem confia, isso aí é para quem crê, isso aí é para quem acredita, isso é para quem espera nele. Aleluia. A Escritura diz: espera nele, espera no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fiel o que prometeu. Verdadeiramente. Ele pode cumprir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar semana que vem, porque a hora vai correndo. Semana que vem eu quero falar sobre as promessas de Abraão e contar para os irmãos alguns, quem sabe, testemunhos. Porque o Senhor, Ele disse que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem uma escritura que eu não sei se é Salmo, não lembro. Eu serei o mesmo até a velhice. Oh, glória a Deus. Quer dizer, você nasceu, veio o período da mocidade, tornou-se um jovem, aí veio a ser, um ser com toda a sua força. Depois o corpo sente e vai chegando a velhice. Mas nada muda se você não mudar com Deus. Ele diz: eu serei o mesmo, desde o ventre até a sepultura. Eu vou estar contigo e serei o mesmo. Glória a Deus, certamente. São promessas, promessas de Deus, promessas de Jesus, promessas que foram confirmadas, relatadas por profeta, por Jesus e por seus discípulos. Promessas que Ele não negará bem algum. Jesus fez muitas promessas, estabeleceu promessas. Ele contou que para eu ter uma fé enorme, eu tenho que não fazer acepção das pessoas, tratar de quem está necessitado primeiro, aquele que está pior do que eu, estender as mãos, repartir, aí minha fé começa a crescer. Não é? O Senhor tem feito promessas, estabelecido várias promessas, as quais às vezes nós lemos e esquecemos. Provérbio está cheio de promessa. Manda confiar a Ele os nossos bens, confiar, colocar na sua administração, e Ele encherá o nosso celeiro. Ele diz para nós lá em Provérbios: cuidar da videira, para nós comer do fruto dela. Entende não? É isso aí. Na sua casa você tem uma árvore frutífera, você deseja comer do seu fruto, mas se você não cuidar, como é que você vai comer do fruto? Então, assim somos nós com as pessoas. Quanto mais você cuida das pessoas, mais você vai ter dela frutos bons, coisas boas. Ore pelo seu irmão, estenda as mãos, fale com ele, clama o Senhor por ele, jejue por ele. Claro, é aquela árvore frutífera, não é aquele irmão que é um zambujeiro bravo, não quer dar nada não, viu? Não vão confundir as coisas, porque tem crente aí, irmão, misericórdia, Senhor. Sinceramente, irmãos, é aquele que o João Batista disse que o machado está à raiz da árvore. A árvore que não dá fruto será cortada e lançada fora. Não é esse tipo de não. Cuide daquele que dá fruto, para que ele dê mais fruto, né? Se ele está na sua mão, está no seu alcance, sabe aquela vida que você percebe que dá fruto e Deus colocou no teu caminho? Cuida, trabalha, cuida, né? Esteja sempre ali orientando, ensinando, porque vai dar fruto. Você vai comer ali daquele fruto, você vai se alegrar com o que ele vai produzir mais tarde, porque ele vai se tornar uma pessoa que vai te ajudar
Glória a Deus. espiritualmente ou qualquer outra forma. Porque você cuidou, você instruiu, você ensinou, então ele produziu fruto. Por isso está escrito lá no livro de Provérbios. 27, 18. Provérbios 27, 18. Graças a Deus. O que guarda, essa palavra guardar, irmão, é cuidar, tá? Zelar. O que guarda, eu falei, a videira, mas é a mesma coisa. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Olha aí. Amém. É claro, se você vela pelas coisas do Senhor, Deus, você vai comer do fruto. Se você cuida de uma pessoa, você vai comer do fruto. Se você cuida então aqui não é videira, não, é figueira. É figueira, ou a sua videira, o seu abacateiro, o seu coqueiro, o seu pé de cana, sei lá, o que for. Seja uma coisa boa, cuidou, você vai usufruir. Esta palavra emenda com aquele versículo. Aquilo que o homem semear, o que o homem semear, que Deus abençoe até amanhã, ou seja, até o próximo sábado. Amém.